Cumprimentar a todos na doce paz do Senhor. Uma palavra de meditação para nossas vidas, edificação, transformação e libertação para nossas vidas. No livro de Números, nós vamos ver ali falar sobre Miriam, quando ela e Arão se levanta contra Moisés por causa da esposa de Moisés. Só que o Senhor vai até eles, pede para eles saírem da tenda. Nós sabemos a história, e ali ele corrige a eles e fala com Moisés: eu falo face a face. E Deus queria dizer para eles que estava ouvindo o que eles estavam falando. Na história de Naamã também, nós temos ali Naamã, quando ele está leproso, é um grande general, mas está leproso e ainda tem uma resistência para ser curado. E tem vários versículos que o Senhor me trouxe à memória. Ali em 2 Reis 7, quando fala de 4 leprosos, quando eles decidem se vão ou não vão entrar numa cidade para pedir alimento. E nós sabemos que quando eles chegam ali, eles são abençoados porque não tem ninguém naquela vila. No capítulo de Lucas 17, fala a história de 10 leprosos que pedem socorro para Jesus. Tá aqui, se encontra aqui, ó, Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, lhes disse: ide mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E no capítulo de Mateus, também nos conta a história de um leproso, que se encontra no capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E ficou purificado da lepra. Essas histórias aqui, a palavra que o Senhor me dá através delas é sobre as decisões de cada um. Porque eles estavam leprosos, quanto tempo e o momento em que eles acharam Jesus para ser curados. E o Senhor ali, ele me dava essa palavra sobre as decisões que as pessoas tomaram. Decisões porque eles foram limpos, decisões porque eles ficaram leprosos, decisões que libertaram eles. E ali, através dessa palavra, o Senhor me falava acerca da Miriam, que a Miriam, ela simplesmente se juntou com o irmão e decidiu falar de Moisés. Decidiu falar de Moisés. Foi uma decisão que ela teve. Só que o Senhor estava ouvindo, porque o Senhor, ele vê tudo. E ele chamou eles ali e falou: eu ouvi, praticamente dizendo para eles: eu ouvi o que vocês falaram, o que vocês fizeram. E achou que ele não ia ter uma consequência. E ali ela ficou leprosa e teve que ficar fora do arraial. Moisés, com todo o que tinha acontecido, ainda decidiu, queria interceder por ela, mas o Senhor permitiu que ela ficasse ali fora, o que era o certo a fazer, ficar fora do arraial, porque estava sujo, estava leproso. Na história de Naamã, a gente vê Naamã leproso, um grande general, e não queria ser limpo, não queria ser purificado, porque não queria tomar decisão, achou que era grande demais para receber a instrução do profeta e não obedecer. Então, essas passagens, a gente fala sobre as decisões que a gente toma. Os leprosos ali decidiram entrar naquela vida. Ele falou: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer da mesma forma, porque nós estamos leprosos e com fome. Então, eles decidiram entrar. E ali eles entraram. E com certeza obtiveram um grande livramento, foram alimentados. E o Senhor nos fala sobre essas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. No capítulo 17 fala de 10 leprosos. Eles estavam ali
praticamente separados, tanto que eles olharam Jesus de longe e não se aproximaram, porque eles não deveriam se aproximar. E ali eles falaram, pediram para ter misericórdia deles. Porque a lepra, além de ser uma ferida que vai se abrindo, ela fede. Imagina, não adianta você tomar banho, não adianta você tentar se purificar de outra forma. Você tem que simplesmente ficar ali e muitos morrem. A maioria morre. E eles pediram socorro a Jesus. E ali dessa decisão deles, a gente vem falando sobre a ingratidão. Por quê? Quando eles estavam a caminho para se mostrar para o sacerdote, eles foram curados. E só um voltou para ser grato. Só um decidiu que teria que agradecer, porque estava tanto tempo ali separado. E no último aqui, que foi no Mateus, ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Então ele decidiu, ele já tinha decidido nele que ele queria ficar curado, que ele queria ser limpo. Mas ele falou para o Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar me limpar, e o Senhor falou, eu quero ser limpo. Então aqui está falando acerca das decisões que nós tomamos. De se levantar contra uma pessoa que é ungida de Deus, separada por Deus e que está ali nos ajudando, nós estamos auxiliando essa pessoa. E o Senhor, Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Miriam decidiu. E quando ela decidiu, tinha um preço a ser pago. Pela sua desobediência, pela seu levante ali contra o próprio. Além de ser irmão dela, era um escolhido de Deus. Não que eles também não fossem. Naamã era um grande homem diante do Senhor dele. E o Senhor, o nosso Deus, ele escolheu ele para dar livramento para os sírios. Só que o orgulho não deixava ele tomar decisões. O orgulho fazia dele achar que ele era melhor que as pessoas, maior que as pessoas. Mas ele só era grande diante do Senhor dele, porque dentro de casa, quando ele tirava aquelas vestes, ele via que ele não era nada. E quando ele teve que depender de ser curado, mesmo assim ele não queria abrir mão daquele orgulho para receber a cura. Aqueles 4 leprosos que tomaram a decisão certa, se a gente ficar aqui, vamos morrer da mesma forma. Da mesma forma nós vamos morrer se a gente ficar aqui. Então eles decidiram entrar e receberam um milagre ali, com certeza da parte do Senhor. Porque quem tinha expulsado os sírios ali era o Senhor. E ali eles receberam um grande livramento e foram alimentados. E no versículo 17, quando fala dos 10 leprosos, fala acerca da ingratidão. A gente tem que ser grato. Às vezes você está tanto tempo, tantos anos num lugar, tantos anos ali machucado, tantos anos com uma depressão, tantos anos com a porta fechada. E quando o Senhor ajuda você, você é ingrato, você simplesmente dá as costas. Foi o que aconteceu ali com aqueles 10 leprosos, os 9. Eles simplesmente viraram as costas para o milagre que eles receberam. E nós não devemos ser assim. Às vezes você está tanto tempo num lugar, quando você recebe a bênção do Senhor, fala, eu vou fazer, vou acontecer, não faz nada, simplesmente vira as costas e sai da direção do Senhor, achando que está escravizado, achando que o Senhor está te pedindo muito. Ele só pede para você não voltar para o lamaçal. Falar, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas quando você estava lá aprisionado, você queria sair daquela lepra que é um vício, que é uma depressão, que se não for Deus para libertar, a gente não é liberto. Se não for o Senhor, a pessoa tira a própria vida. Aí quando o Senhor te liberta, o Senhor te transforma, o Senhor te dá uma nova vida, você não quer abrir mão de tantas coisas, sendo que você estava sujo, fedendo, que a lepra, ela entranha no corpo, são feridas praticamente expostas. E ali eles receberam o milagre e não voltaram para agradecer. Só um entendeu. Só um.
que entendeu o milagre que tinha acontecido na vida dele, como ele tinha sido liberto. E no final, aqui em Mateus 8, ele tomou a decisão certa. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E o Senhor falou, eu quero. Porque além dele chegar até o Senhor, ele ainda chegou com humildade. Falou, se o Senhor quiser. Porque aos olhos dele, aquilo não teria cura. Muitos ficam separados, mas muitos morrem de fome, porque não vai alimento até eles. Além de estar com aquelas feridas no corpo, não tem como levar alimentos até ele. Miriam, eles deixavam o alimento fora para ela pegar, porque ela tinha parente, muitos dos parentes se afastam. Quando você está num vício, quando você está com a porta fechada, ninguém te empresta dinheiro, ninguém te dá nada. Então, praticamente, você fica isolado. E ali, ele tomou essa decisão certa. Além de chegar com humildade, falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, através dessas palavras aqui, desses leprosos, dessas pessoas que tinham essa lepra, a decisão é minha, a decisão é sua. A decisão é minha, depende de como nós vamos chegar até o Senhor. Às vezes nós chegamos com arrogância e queremos que o Senhor faça, porque o Senhor opera milagre, o Senhor tem que fazer. É como os filhos, né? Acha assim, você tem obrigação de fazer, que foi você que me gerou. Então nós achamos que Deus, ele é pai, então ele tem obrigação de nos curar, ele tem obrigação de abrir a porta. Então, dependendo como você chegar até o Senhor, dependendo das decisões aqui que você tomar, se levantar contra pessoas que te ajudam, se levantar a mão contra as pessoas que são, além de ser escolhido do Senhor, ainda está te ajudando. Não tirar o orgulho para ser curado dessa lepra que está te destruindo, dessas feridas que está te consumindo a alma. Preferir morrer de fome ao invés de reconhecer, não, eu tenho que ir até eles. Eu tenho que tomar uma decisão. E igual como aqueles 4 leprosos. Tomou a decisão, falou, se a gente for lá, se eles quiserem nos alimentar, bem, se não quiser. E quando chegou lá não tinha ninguém. Então, quando você não toma decisão, às vezes você acha que vai ter um impedimento tão grande na sua vida, e quando você chega lá, acontece de forma diferente. A gente só tem que tomar a decisão, não ficar adiando. E quando ser curado, quando for transformado, quando receber o milagre, o pagamento daquela dívida que aos seus olhos era impossível, aquela porta aberta, excelente, mesmo você não tendo um curso para aquela área, você simplesmente voltar para agradecer. E continuar fiel àquele que abriu aquela porta, àquele que transformou a sua vida. E perguntar para o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar dessas amarras, dessas maldições hereditárias que acompanham a nossa vida. Nos ajudar a fechar essas brechas de coisas que continuam vindo sobre a nossa vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a história da minha parentela. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar um milagre na minha vida. Se o Senhor quiser. Nós vimos, eu já ouvi testemunho de pessoas com câncer, no estágio final, e o Senhor fala, você só tem que perdoar. Mesmo até que o Senhor, naquele momento ali, vai deixar você partir, mas você vai partir liberto. Você vai alcançar os céus. Mas você só tem que perdoar. Aí a pessoa fala, não perdoo. Além de ir embora com a lepra, que o câncer é uma lepra maldita, você vai sem salvação. E é difícil. Ah, mas a pessoa me feriu, me magoou, mas você só tem que perdoar. Abrir seu coração para ser transformado, para ser purificado e para encontrar com o Senhor. É uma eternidade que você vai viver
por causa de uma falta de perdão. Você vai viver num lugar onde a palavra diz que o fogo não se apaga. Ele te consome. Então a decisão é minha e sua de receber os milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a minha e a sua vida, que seja transformada através dessa palavra. Transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar seu coração. Abrir o coração para a palavra do Senhor entrar e fazer morada e fazer uma limpeza espiritual na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e essa responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Amém?